Maurício, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Que você falasse um pouco sobre a partida, primeira rodada, vitória, muito importante, e sobre os dois volantes, que chamam muita atenção nossa, o Natan e também o Caio. Obrigado. A gente sabia, boa noite, a gente sabia que seria um jogo extremamente difícil. A gente enfrentou uma equipe extremamente qualificada, uma equipe que a gente conhecia bem, os jogadores que estavam. Mas a gente, o tempo todo, a gente incentivou nossos atletas a ter coragem, a competir bastante. Foi isso que a gente fez no jogo todo. A gente foi um time extremamente competitivo, lutou o tempo todo. Em nenhum momento nós nos acovardamos em jogar em bloco baixo. A gente o tempo todo buscou subir as linhas, né? E a gente sabia que a condição física, em função do tempo que a gente tinha de treinamento, não era ideal, né? E a gente acabou sofrendo um pouquinho no final por conta disso, mas suportamos bem. Com relação ao Natan é um jogador que esteve comigo no Red Bull, né? Eu já conheci o jogador, sei exatamente do que ele é capaz, ele mostrou isso hoje, um jogador extremamente valente, corajoso, técnico, conhece bem o meu jogo, sabe bem como eu quero o comportamento dos volantes. Então, assim, para mim também não foi surpresa nenhuma. O Caio foi um jogador que a gente escolheu e não é diferente do Natan. O tempo todo tentando jogar, muito bem atento aos momentos de defesa, nos saltos da linha, para pressionar, para dificultar a saída de bola do Botafogo, que era um time, como eu falei, extremamente qualificado. Assim, sem dúvida nenhuma, os dois fizeram uma partida, dentro do ponto de vista tático, daquilo que eu quero, muito boa. Maurício, boa noite. Matheus Aborati, Rádio Central Campinas, Tati Record. Queria te perguntar em relação, primeiro, à parte mental. Tira um peso começar com uma estreia com vitória dentro de casa após um ano muito ruim que você não estava, mas carrega este peso, né, do Guarani do rebaixamento para a Série C, consegue esta vitória dentro de casa, o torcedor apoiando, aplaudindo a saída dos jogadores que estavam em campo e apoiando os atletas que entraram dentro de campo. E também te perguntar em relação ao Isaac, como você entende o Isaac no time em que você está montando? É um jogador mais aberto, como jogou muitas vezes pelo lado esquerdo no primeiro tempo, mas pode jogar por dentro também. Como você entende o Isaac dentro de campo no seu time? Boa noite. Começar vencendo é sempre bom, né? A gente sabe que é um campeonato extremamente difícil. Esse ano, um campeonato bem atropelado, as datas uma em cima da outra. A gente sabe que carrega, né, um ano difícil, o ano passado, e a gente sabe que para trazer a torcida para o nosso lado vai ser da forma como foi hoje. Eu tenho certeza que, se eles não saírem daqui extremamente satisfeitos com a partida, taticamente falando, tecnicamente falando, que a gente fez, eles saíram extremamente satisfeitos com a entrega, com a doação. Eles realmente honraram essa camisa que é extremamente pesada. Então, sem dúvida nenhuma, que o que a gente espera é trazer eles para o nosso lado, porque com eles nós vamos ser muito mais fortes. A gente, com relação ao Isaac, eu entendo o Isaac jogando nas duas, tá? Tanto aberto pela esquerda quanto por dentro, como um 10, ou atrás do 9, ou como um meia no corredor esquerdo. Mas o Isaac, a gente hoje precisou dele também nessa posição. A gente estava com um problema de jogador, né, do lado direito, e o Rafael Bilu e o Luiz, eles chegaram tem pouco tempo e estão adquirindo da melhor forma. Hoje, infelizmente, a gente não conseguiu fazer muitas mudanças de ordem tática. A gente fez muito mais mudanças, como eu falei, porque fisicamente a gente sabia que a gente ia sentir. A gente faz um gol muito cedo, o que é bom, mas o que acaba atraindo ainda mais, aumentando a intensidade do jogo, o Botafogo vindo mais para dentro. Então, o Isaac, ele acabou jogando pelo lado esquerdo. Eu acredito nele nessa posição e acredito nele também por dentro. Então, é um jogador que pode me dar essas duas funções e bem. É um jogador experiente, muito técnico, que, assim como os outros, está adquirindo a sua melhor forma. Maurício, boa noite. Vladimir Catarino, da Rádio Bandeirantes. Você falou sobre a questão da pré-temporada, que foi curta, e 90% dos times reclamam dessa questão do pouco tempo para se preparar. E também falou sobre um campeonato bastante atropelado, né, com datas uma em cima da outra, pouquíssimo tempo para recuperação. Então, como administrar essa questão de ainda você não ter o time pronto, tendo que já tem jogo na próxima rodada no sábado, depois na quarta-feira ou na quinta, né, tem jogo novamente? Vamos trabalhar essa questão com pouco tempo que tem de recuperação e com o campeonato em andamento, um campeonato de tiro curto como o Campeonato Paulista. Boa noite. Como você falou, a gente já sabe disso, né? Isso não é um privilégio só do Guarani. As equipes, a maioria delas, não todas, né, mas a maioria delas,
tem pouco tempo, então não adianta a gente ficar voltando nesse assunto. O que eu tentei passar para eles é não focar nisso. Tem que focar no que a gente controla, no que a gente é capaz de fazer. A gente fez uma pré-temporada, apesar de curta, foi muito intensa, né, com uma resposta muito boa dos atletas, entendendo qual é a minha ideia, a gente conseguindo operacionalizar o que a gente quer. Mas é claro que com pouco tempo falta consistência naquilo que você está passando. Então a gente consegue transformar a ideia, mas falta treinar o comportamento daquilo que a gente quer que execute no jogo. Se você parar para ver o jogo hoje, a gente vê o jogo meio que recortado para a gente. Bons momentos daquilo que a gente quer, momentos talvez mais difíceis, né? E a equipe... e aí o que a gente passou para ele é que nesse momento mais difícil é que a gente tinha que elevar o nosso nível de concentração, mais buscar ainda mais a defesa. Então o que eu vejo hoje é que a nossa equipe falta ainda uma consistência daquilo que a gente quer, falta trabalhar comportamentos naquilo que a gente quer, mas eu vi durante boa parte uma equipe, principalmente defensivamente falando, muito ajustada, com a linha andando para frente, tentando agrupar, tentando jogar próximo. E o que a gente tem passado para eles é isso, a gente tentando reforçar o que é positivo, o que eles controlam, não interessa o tempo que a gente tem, nós temos que fazer um bom campeonato, nós temos que honrar essa camisa, a gente é capaz. É um grupo novo e que tem ambição, que quer vencer, enfim. O que eu falei para eles é que nós, porque ganhamos, nós não somos o melhor time, mas também, não, se tivéssemos perdido, não seríamos o pior. Então, a gente está indo nessa linha, de incentivar, de dar confiança, de buscar um jogo corajoso, e eu acho que isso que eles fizeram foi muito bom hoje. Maurício, boa noite. Júlio Nascimento, do GE. Globo. Você falou sobre a questão de consistência, né, inclusive nesse aspecto de construção. Queria saber se um dos pontos e um dos desafios para você é a questão de encontrar o camisa 9, né? E se isso passa, de repente, por uma avaliação do João Marcelo, que está fazendo uma boa copinha também. E uma segunda, se você me permite, hoje o Felipe Conceição, que é o seu próximo técnico adversário, estava presente no Brinco de Ouro. E a gente tem percebido uma guerra para esconder informações, para ter ali vantagem sempre em relação ao adversário. Se isso faz parte do futebol, se é um ponto que gera preocupação. São esses dois assuntos, por gentileza. A gente sabe que a gente... e nós estamos atrás do 9, nós temos alguns nomes aí guardados para trazer. Tenho que valorizar também o jogo que fez o Eliseu e o Renan. Claro que tecnicamente ainda falta, eu acho que a equipe falta, isso acaba também prejudicando, mas os dois correram muito, pressionaram, se doaram bastante. Mas é certo que a gente sabe que precisa de um 9. Com respeito ao João, a gente conta com ele, sim, né? A ideia é que de quando ele voltar, ele seja integrado ao nosso grupo. A gente não quis mexer na equipe sub-20, porque a gente entende que é um campeonato muito importante para a categoria, então a gente tentou mexer o menos possível, trouxemos o Eliseu e o Pedro, mas já parabenizar, né, o que eles estão fazendo, né? O Jário pelo grande trabalho que está fazendo. A equipe não só joga bem tecnicamente, mas também taticamente, uma equipe que está dando gosto de ver jogar. Mas nós estamos realmente, sim, buscando um 9, como eu falei, nós temos alguns nomes, e eu acredito que no futuro bem próximo eles possam estar com a gente. Eu esqueci de alguma pergunta sua, não foram essas? Sobre o Felipe Conceição, presente aí para acompanhar. Eu, se fosse ele, eu também estaria. Eu acho que eles ganharam um benefício, na verdade, né? Eu acho que você adiar a primeira rodada, né? Eles ganharam 3 dias de pré-temporada, uma equipe que já está treinando há mais tempo, e vão pegar a gente com 90 minutos de um jogo bastante intenso, eles vão pegar a gente descansado. Eu acho que a primeira rodada deveria ser toda adiada, mas não foi. Como eu falei, eu não fico questionando o que eu não controlo, nós temos que focar no que a gente controla. Como eu falei, se eu fosse ele, também estaria aqui olhando a nossa equipe. Mas a gente vai pensar jogo a jogo, a gente vai agora ver como é que vão se portar os atletas, a gente vai recuperar, nós temos um treino amanhã para quem não jogou, temos um treino na sexta-feira, e aí concentrar para fazer um bom jogo lá também, nesse modelo. Boa noite, Maurício. Diego Alves, da EPTV. Você falou sobre a sua análise geral em relação à estreia, o comportamento de jogadores, e eu te pergunto como foi para você estrear à beira do campo no jogo oficial, vestindo a camisa do Guarani, né, se você puder nos contar como foi, e pegando uma última questão que também já no final do jogo me chamou a atenção. Eu estava de longe, eu só vi os gestos, né? Você teve uma conversa com o Emerson ali, ele gesticulou, você gesticulou de volta. O que rolou naquele papo com o Emerson no fim da partida? Boa noite. Para mim foi extremamente gratificante, né? Para mim é um sonho realizado poder estar defendendo o Guarani, disputando um campeonato de tamanha importância que é, né, o Paulistão.
Então, estou muito feliz, ainda mais estrear com vitória, né? Eu posso falar para vocês com toda certeza que esse grupo merece, porque a gente sabe que foi um ano passado, foi um ano sofrido, e muitas das coisas respingam naqueles que talvez não tenham tanta culpa, né? Então, muito feliz pela estreia e pelo grupo também. Com o Emerson, o que aconteceu foi que na bola aberta, no canto, batida aberta, ele se equivocou e ele estava saindo da trave, ele fazia segundo pau, ele estava saindo da trave para marcar individual. E na bola aberta não é o segundo pau que sai da trave, é o primeiro. E eu ficava falando, mas por que ele está saindo? Por que ele estava saindo? Aí o Mujiva corrigiu, eu falei, então eles trocaram, que ele estava sentindo câmera, talvez ele não estava aguentando ali. E depois eu vi que não, o Natan ficou assim, eu vou, não vou. E aí eu conversei com ele, ele falou, não, bola aberta, tem que sair. Eu falei, não, Emerson, que saiu o primeiro pau, você continua, né? Aí ele foi mal, deu um branco, um jogo extremamente cansado, um jogador bem cansado, e no final do jogo ele sentiu cãibra, mas vai ser desse jeito, a gente com intensidade na fala, mas com respeito, entendendo que está todo mundo ali com o mesmo objetivo, é um grupo que não é melindrado, é um grupo que aceita bem, eles sabem como é que eu sou enérgico realmente, eu vou corrigir, eu vou mostrar, porque no final das contas a gente quer o que aconteceu hoje no vestiário, todo mundo feliz, com dor, mas todo mundo feliz, comemorando a vitória. Oi, Maurício, boa noite, prazer conhecê-lo, sou o Victor Freitas, do Bugricast. Boa noite. Eu acho que um fato que chamou muito a atenção e que vai chamar nesse Campeonato Paulista é a baixa média de idade, né, do elenco do Guarani, tem muitos jogadores jovens, não é uma surpresa, né, porque a gente conhece a sua trajetória, né, tão vitoriosa em muitas equipes de base, né, e hoje tinham jogadores da base, certamente após a Copinha eu imagino que você vai avaliar muito os jogadores da base. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que você ganha em termos de vontade, de entrega, de juventude, e talvez o que possa ser um risco, talvez da inexperiência, do excesso de vontade em mostrar serviço em alguns momentos que pode ocasionar uma força desproporcional. Eu queria que você analisasse esse fato aí, de um elenco tão jovem, com um campeonato tão duro como é o Paulista. Boa noite. Futebol você está correndo risco sempre. Com relação à equipe sub-20, a gente tem alguns jogadores monitorados, jogadores que a gente quer trazer para o nosso grupo, mas eu já falei que a gente, quando montou a equipe, a gente não se ligou muito nessa coisa de faixa etária, né? Eu acredito que o futebol ele está relacionado à competência e não à idade. Se ele é competente com 18, 19 anos, 20 anos, ele pode ser competente com 30 ou não ser, né? Então, o que a gente buscou foi jogadores que se encaixariam dentro do nosso modelo. Aqui, falar para vocês que a gente tem uma dificuldade financeira, que as coisas, né, nesse sentido, elas não estão fáceis, chover no molhado, vocês já sabem. Mas, de verdade, quando a gente montou a equipe, a gente sabe que é um grupo jovem, mas eu vejo que são atletas, né? Hoje nós tivemos o Natan, se não me engano, ganhou o melhor em campo, um jogador com 20 anos, né? Rodeado de jogadores mais experientes e fez uma partida maravilhosa. O Caio, que jogou do lado dele, o Emerson, lateral esquerdo, que também é um jogador novo, é uma média de idade jovem, mas é uma média de idade, mas são jogadores que têm ambição, né? Querem muito se fortalecer, se mostrar para um mercado nacional. Desculpa, aí o Rodrigo fez gracinha comigo ali, me desconcentrou. Mas a gente não pensou nisso, né? E uma coisa legal, eu preciso falar, pegando um gancho na tua pergunta, na tua fala, se vocês me permitem. Hoje a gente teve 2 jogadores, que é o Márcio e que é o Titi, que é um jogo que talvez, né, que vocês desconheçam, e é normal que vocês desconheçam, mas são 2 jogadores que estavam há 10 meses sem atuar. O Márcio fez um jogo hoje, depois de 10 meses. O Márcio estava para voltar integralmente com a nossa equipe no dia 12. A gente conversou com o departamento de performance, conversamos com o médico, chamou a responsabilidade, adiantamos um pouquinho a preparação dele, ele fez toda a pré-temporada sendo controlada a carga, e ele entrou, ele aguentou 75%, 80% de um jogo da maneira que foi. Então, assim, esse é o espírito do que eu quero que a torcida do Guarani foque, é nesse espírito. Jogadores que estão ali em campo tentando honrar, e o Titi também 10 meses, e entra no jogo e ele sai chorando porque talvez seja a lesão mais dura para o jogador de futebol, seja uma lesão de cruzado, né? E os 2 já tinham a minha confiança, e eu espero que eles tenham a confiança de todos, porque realmente eles mostraram hoje um profissionalismo, uma entrega. Muito jogador não teria aceitado antecipar um pouquinho a volta, e eles anteciparam e fizeram os dois fizeram uma grande partida. Tudo bem, Maurício? Sou Antônio Lupe, da Rádio CBN, prazer em conhecê-lo. Prazer meu. E além desses 2 que você citou, o Eliseu também passou por um drama também de cirurgia, mas se não me engano em 2023.
você já afirmou que busca um 9. Mas você pode falar com mais propriedade que eu, principalmente vivendo agora a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eu acho que é uma competição muito boa, mas eu acho que ela é muito cruel com quem não consegue chegar. Porque se é eliminado, ninguém mais serve. A gente vê o Guarani com bons talentos, inclusive o João Marcelo. E mesmo buscando esse 9, eu queria que você falasse do Eliseu, porque passou por um drama de cirurgia também no joelho, numa Copa São Paulo, onde ele era o grande nome do Guarani. Ele volta para o Sub-20 ainda com muita dificuldade. E hoje, na minha opinião, ele é a grande surpresa na escalação inicial do Guarani. Queria que você falasse justamente sobre esse cuidado, para não queimar um jogador, mesmo ele não tendo um bom desempenho, jovem, e que você tem um conhecimento muito grande, por jeito está trabalhado com vários jogadores aí de idades menores. Isso é uma coisa que a gente tem muito cuidado, a gente, quando pensa no jogador de fora, a gente sempre faz um comparativo daquilo que a gente tem em casa. Eu entendo que a base ela é fundamental para você ter retorno competitivo ou retorno financeiro. Então, eu estou muito ligado nos atletas da base. Eu não tenho receio nenhum de botar os atletas para jogar. É claro que nós temos que ter uma mescla, porque eu dirigi algumas vezes jogadores de sub-20 jogando campeonatos profissionais e a gente sabe que a questão força, a questão maturacional, a questão física, ela conta também, mas é preciso que se tenha uma mescla e se tenha paciência. O Eliseu também, ele está adquirindo a melhor forma dele, como você falou, ele passou por uma lesão grave, ele teve alguns percalços durante a pré-temporada, talvez ele não esteja ainda na melhor da forma física dele, mas a gente viu também, dentro do primeiro tempo, ele tentando executar aquilo que eu pedi, e chegou um momento que realmente faltou a ele um pouquinho mais de força para conseguir entregar, e aí nesse momento a gente optou por tirar. Mas eu entendo que a base, e volto a falar, o trabalho que o Jairo está fazendo, e você tem toda a razão, né? A gente tem mania de olhar para o resultado e dissociar do processo de formação, e eu tenho muito cuidado com isso, porque eu me orgulho muito em falar que eu comecei trabalhando no Sub-11 e trabalhei por todas as categorias, e já há algum tempo que eu não estou mais na base, apesar de estar no 23 do Red Bull, no tempo passado, era considerada uma equipe 20B, uma equipe B, né, que disputava o campeonato profissional, e foi isso que me fez voltar também, porque eu estava na Indonésia e tinha proposta para ficar, e eu optei por voltar. Mas eu estou o tempo todo ligado e eu vejo, sim, jogadores que podem ajudar a gente no decorrer de uma competição, que a gente vai ter que trocar muita gente, talvez a gente não tenha tempo de recuperar todo mundo, mesmo sendo atletas jovens, com saúde. A gente vai ter que, já teve uma baixa do Leite, a gente vai ter que ver como é que foi o grau da lesão, que a gente ainda não sabe. Mas o que eu quero passar para a torcida é que a gente está muito atento ao Sub-20, torcendo muito para que eles consigam ter êxito e até mais longe possível, se possível ser campeão, mas sempre ligado neles e feliz com o que a gente está vendo. Boa noite, Maurício. Victor Sanches, da TV Bandeirantes. Aproveitando o gancho que você falou do Anderson Leite, hoje a gente viu ele por pouco tempo, mas nesse período a gente viu ele atuando mais como um camisa 10 realmente, fazendo a função de camisa 10, função que ele não fazia nas últimas temporadas. Como foi esse trabalho de transição para o jogador que atuava como volante e passar a atuar como um meia mais ofensivo? E também aproveitar para perguntar dessa atualização da lesão dele. É importante dizer que tanto o Leite quanto o Giva, né, a gente conversou com eles e falou da importância deles jogarem um pouquinho mais à frente, porque a gente tinha o Caio e o Natan, e eu sabia que esses dois seriam ali os meus jogadores com mais força para aquele setor. Só que os dois, tanto o Leite quanto o Giva, eles estão extremamente técnicos, inteligentes e podem jogar mais à frente como jogaram. O Leite vinha até então fazendo uma bela partida, controlando com espaço para jogar, com intensidade, com clareza do que ele tinha que fazer em campo, né? O Giva, ele entrou no jogo no momento que a gente já estava ganhando de 1-0, que era natural que o Botafogo viesse um pouquinho para cima, mas a gente conversou com eles o tempo todo, os dois prontamente entenderam, né? E eu acho que a gente acertou, que talvez a gente tivesse o Giva mais atrás e um outro jogador mais à frente, talvez a gente não tivesse aquela marcação forte que nós tivemos, que prejudicou demais o jogo do Botafogo. Então, acho que a gente acertou e o Giva acabou, né, entregando aquilo que a gente queria, né, dentro da posição dele. Sabe que ele é mais segundo, que ele não é um 10, mas ele se esforçou bastante. E quando ele teve condição de jogar com espaço com a bola, para mim ele fez um grande jogo. Então, assim, o que eu valorizo nesse momento é a entrega que eles tiveram, independente de posição. O Matheus Géz é um jogador que vai andar muito melhor pelo lado esquerdo do que pelo lado direito. Hoje a gente usou ele pelo lado direito porque o Isaac não andaria bem pelo lado direito. Enfim,
É o que eu falei desde o início, é um grupo que está querendo muito, é um grupo que não mede esforço para ajudar, né? O vestiário agora no final foi exatamente isso, entendendo toda a entrega deles. E eu acho sim que o Giva pode jogar um pouco mais atrás, assim como o Leite, a gente vai avaliar jogo a jogo. Boa noite, Maurício. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Primeiramente, parabéns pela vitória, que seja uma primeira de muitas. A torcida do Guarani precisa disso. Obrigado. A gente viu, não sei se você concorda, mas pareceu muito num 4-2-3-1, começo do jogo ali, com o Anderson Leite, como me lembrou, voltando, fazendo entrelinhas e tal, funcionando como um 10 mesmo, né? Depois da lesão dele, o Giva foi para fazer essa função, como você disse. A gente sentiu um pouco de dificuldade do Giva de fazer essa parede, de receber e girar. Né? Ele meio que devolvia para os volantes, ele não conseguia girar. O Guarani foi pressionado. Mas a preocupação é com relação ao próximo jogo. Como manter esse mesmo esquema sem o Anderson Leite em campo? Você tem peças o suficiente hoje no elenco para colocar, para fazer essa mesma função? Vai ter que haver uma mudança tática? Como você está imaginando daqui para diante essa configuração sem o Anderson Leite? Assim, a intenção não era defender no 4-2-3-1 e nem jogar no 4-2-3-1, a intenção era defender no 4-4-2, com alguns encaixes que a gente faz dependendo da posição da bola, e atacar, primeiramente no 4-3-3, variando para um 3-5-2, estou dando até pista para o meu adversário. Mas talvez a gente tenha surpresa para outro jogo. Durante a pré-temporada, o Giva trocou muito com o Leite nessa situação de posição, né? Ora era o Giva, ora era o Leite, tanto é que no primeiro momento que o Leite lesionou, a gente não teve dúvida em colocar o Giva. Eu acho, sim, que falta um pouco de ajuste, o Giva também é um jogador que está readquirindo a melhor forma, talvez falte um pouco de mobilidade, mas eu acho que falta, a gente tem um vídeo para ver, tem alguns ajustes para fazer, volto a falar, a gente sabe que não é a posição de origem dele, o 10, mas em trazer ele para trás e mexer no Natan e no Caio nesse momento não é uma coisa que a gente pense, a não ser por algum motivo de lesão, justamente o que eu falei, porque a gente traz para a gente uma consistência defensiva, uma competição onde é muito importante que você pontue, então a gente tem que ser seletivo em quem a gente vai botar atrás, quem vai botar na frente. Mas assim, eu confio bastante no Giva nessa posição. Talvez ele não tenha feito a melhor partida dele, talvez vocês tenham razão e eu acho que vocês viram a mesma coisa que eu, faltou um pouquinho, quando o Leite sai, falta um pouquinho mais de mobilidade, falta um pouquinho mais da gente ter a bola, mas eu acho que ele entrou no momento também onde o foco da nossa equipe é natural, que quando você faça um gol, você liga o alerta para se defender mais do que atacar, né? Era importante, como vocês falaram, a gente começar com a vitória, então, né, você acaba ligando um alerta mais defensivo e fazendo um jogo mais direto, que não é só a nossa intenção, é também a nossa intenção. Eu cobro muito deles que eles entendam o momento de jogar direto e jogar apoiado, mas assim, eu acredito que o Giva possa evoluir na posição e possa ajudar a gente, mas não descarto ele descer um pouquinho, porque é um jogador que tem construção, que tem bom passe, que tem boa visão de jogo, que tem clareza tática, mas no primeiro momento eu conto com o Giva e com o Leite um pouco mais à frente, até mesmo por conta de algumas carências que nós estamos buscando na equipe. Só isso? Gente, obrigado, boa noite. Valeu. Obrigado.